Olá, habilidosas! Estamos aqui mais uma tarde de entrevista na mesa com mulheres habilidosas. E hoje eu tenho a honra de receber Kesley Louise, essa minha amiga, uma mulher especial, uma mulher corajosa e inspiradora, que tem uma história de superação incrível para trazer para nós hoje, para edificar a minha e a sua vida. Amém. Louise, muito obrigada por ter aceitado o convite. Para mim é uma honra verdadeiramente estar aqui lhe entrevistando. Você é muito especial para mim, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Coisa boa. Então, meninas, Setembro Amarelo, e o alerta é para ressignificar. Hoje, Louise vai trazer uma história que ela passou na vida dela, apesar de tão nova, mas que eu tenho certeza que, se você não se identificar, vai servir como vacina. Mas eu sei que muitas mulheres serão alcançadas. Amém. Desde já, você que está nos assistindo, ó, clica lá no botão curte, compartilha, manda esse vídeo para quem você acha que deve escutar isso que vai ser falado aqui hoje. Louise, Setembro Amarelo, né? A depressão é uma doença que assola o mundo, aflige o mundo. Infelizmente, muitas pessoas estão parando por conta dessa doença. E, infelizmente, né, é uma doença que as pessoas dizem assim, o diagnóstico é muito fácil, mas a cura não é tão fácil, porque envolve muita coisa. E assim, a gente tem falado, né, sobre a questão espiritual, da gente conseguir, né, salvar vidas através das coisas sobrenaturais. Tem as questões da medicina também, de se medicar, de procurar terapeuta, de procurar fazer uma consulta médica. Tem muitas coisas que precisam ser feitas para ajudar. O que não pode são essas pessoas ficarem, de fato, sem ajuda. Você passou por isso. Como é que você conseguiu superar? Quais são os meios, métodos que você utilizou para passar por essa fase? O que verdadeiramente você passou? Então, a minha vida não se resume a isso, mas foi um problema inesperado, né? Que foi o divórcio. Ninguém casa pensando em se separar, mas o divórcio, ele trouxe uma causa, uma batalha dentro de mim, aonde para as pessoas era somente eu me levantar. Ah, Louise, você é bonita, se levanta e refaz tua vida. Mas não é isso. A vida não é sobre isso. A vida é sobre aquilo que você iniciou, que você quer concluir, que você quer ir até o fim, né? Quanto tempo casada? Não lembro exatamente quanto tempo de casada eu tinha, não. Hoje, mais não. Antigamente eu só tava foi muito recente? nisso. Não, eu tinha passado, acho que 5 anos. Mas não era só uma vida de casado. Já vinha desde os 17 anos, de namoro, 4 anos. Um tempo grande de convivência. Era. Que ao total era o quê? 9 anos. Bastante tempo. Né? 9 anos ao total. Então, assim, foram coisas que aconteceu de uma pessoa que eu não esperava, né? Então, quando o acontecimento vem de uma pessoa que você não espera, a dor, a frustração é bem maior. Porque você vê uma pessoa com um mau caráter, você vai esperar coisa ruim daquela pessoa. Mas quando você vê uma pessoa que está do teu lado o tempo todo, que você acha que pode contar o tempo todo com ela, de repente a pessoa some, a decepção é maior. É bem maior, né? Então, o fato de você estar com várias pessoas ao teu lado não significa que elas vão estar com você na tua dor. Ou melhor, não significa que elas vão saber a dor que tu tá sentindo. Elas talvez vão querer te ajudar, vai querer fazer alguma coisa para poder te levantar, mas isso não vai te ajudar em nada. Porque quando existe uma batalha na mente, aonde tira você do eixo, aonde tira você do seu ambiente natural, só você pode se ajudar. Nesse tempo tu já tinha filhos? Já tinha filhos, né? Já tinha Christopher, que é o meu mais velho, que hoje tem 5 anos, que na época tudo isso aconteceu, ele tinha 2 anos de idade, e estava gestante do meu caçula, que hoje tem 2 anos de idade, que é Bernardo. Se divorciou enquanto estava gestante? Enquanto estava gestante, né? E quando tudo aquilo aconteceu, primeiro que a mulher ela fica muito frágil quando tá grávida, né? Sim. Tudo dá vontade de chorar, né? E naturalmente, eu como mulher já era muito sensível, tipo assim, eu gostava de coisa mais mimada, né? De mais carinho, mais atenção. Nunca fui aquela mulher durona num relacionamento, mais romântica. Então isso veio como um choque, como um raio, né? Que tora a árvore. Tipo assim, uau, né? E eu tinha uma palavra dentro de mim. Que a Bíblia diz, né? Aquele que está de pé, cuide-se para não cair.
E todo dia eu falava essa palavra e todo dia eu chorava sem vontade. E todos os dias eu ia trabalhar pernoitada de tanto chorar. Todos os dias eu tentava dormir, mas não conseguia. Teve um dia que eu tava tão travada, com uma batalha tão grande na minha mente de não saber o que fazer, o que vai ser da minha vida agora, como vai ser feito. Não que a minha vida tivesse baseada na dele, não que a minha vida dependesse da dele para eu respirar, né? Mas era algo que eu não esperava. Era um projeto de vida. Exatamente. Já tinha frutos, né? Então, tipo assim, o que eu sentia não era o que ele sentia por mim. Era algo completamente diferente, né? Então, eu simplesmente, na Agamenon Magalhães, em plena 1h da tarde, horário de pico do almoço, de muita gente, eu atravessei a Agamenon sem olhar. Um ônibus parou em cima de mim e o sinal já estava aberto, não foi o sinal que acabou de abrir, o sinal já estava aberto, então ele veio com tudo. E ele parou em cima de mim e eu sem saber o que estava acontecendo. Quando eu cheguei em casa, minha ficha caiu. Meu Deus, o ônibus parou em cima de mim. Mas nesse momento que você atravessou a avenida, você foi com um objetivo, não sei se você se recorda, de realmente querer finalizar? Não. Ou de repente você realmente surtou e disse, não sei o que foi que eu fiz? Não, eu simplesmente, eu tava com meus pensamentos muito longe de onde eu tava. Eu só queria atravessar como todos os dias eu fazia. Você estava sem atenção. Exatamente, eu tava pensando o que ia acontecer, como é que eu ia fazer com 2 filhos pequenos, como é que eu ia fazer, né, num ambiente onde a minha mãe não é próxima de mim, mora tão distante, né? E até que um dia eu disse, pra que eu tô vivendo se tudo na minha vida dá errado? Porque a parte ruim da minha vida não começa somente em um divórcio. Ela já vem desde a gestação da minha mãe, onde meu pai tinha 2 mulheres, onde minha mãe foi embora quando eu tinha 4 anos de idade, por não suportar o tratamento do meu pai com ela, por não ter essa opção. Foi embora e eu fiquei com meu pai, fui criada, né, pela primeira esposa do meu pai, que é minha madrasta, mas que eu chamo ela de mãe por ela ter me criado, que também não foi algo fácil, né? Então assim, aí eu pensei, como assim? Todo mundo tem um plano, então meu plano é pra eu sofrer. Então eu quero me matar. Daí por então eu comecei a planejar a minha morte. Ainda grávida. Ainda grávida. Então eu pensava, se eu morrer, Bernardo morre comigo, tá tudo certo. Mas eu preciso matar Christopher. Porque eu não vou permitir que meu filho passe pelo que eu passei sem uma mãe por perto. Então, pra eu morrer, também tem que morrer. E eu fiz vários planejamentos. Eu esperava ele dormir, né? Porque eu imaginava que ele dormindo eu pudesse ter um modo que eu fosse matar ele, onde ele não ia sofrer, ele não ia sentir, né? E eu não conseguia. Toda noite eu chegava perto deles durante uma semana consecutiva para tentar matar ele, eu não conseguia. Eu olhava pra ele e eu sentia um amor tão grande e eu fazia, eu não posso permitir que meu filho passe pelo que eu passei, então por amor eu preciso matar ele, né? E o Senhor começou a dizer, o Senhor começou a falar comigo, você vai matar os planos que eu tenho pra vida dele. E automaticamente eu dizia para o Senhor, mas o meu plano é para sofrer. Como é que eu posso fazer meu filho feliz se eu nasci para sofrer? E aquilo começou a me tomar de uma forma tão ruim que eu fazia, eu não posso deixar meu filho sofrer. E aquela palavra começava a ruminar dentro de mim. Aquele que está de pé com isso para não cair. Então eu via que ainda havia uma possibilidade, porque diante de todo aquilo que eu estava passando, eu continuava de pé. Porque eu não parei a minha vida porque eu estava passando por um divórcio. Eu não parei de ir para a igreja, eu não parei de pregar, eu não parei de trabalhar, eu não parei de cuidar do meu filho, eu não parei de cuidar da minha casa, eu não parei de cuidar de nada. Eu simplesmente só não queria mais cuidar de mim, porque eu sabia, na minha mente, naquele momento, eu simplesmente estava só sofrendo porque era mais um estágio de sofrimento, porque eu nasci para aquilo mesmo, né? Então, quando aquele estágio passasse, havia um estágio pior, e havia outro estágio, as coisas saíam apenas piorando, né? E eu não conseguia matar ele. E na época, a janela do quarto dos meus filhos não tinha aranha, né? Que é sagrado, de proteção. E a altura, como eu moro no 2º andar, eu disse, não, se eu morrer daqui, se eu pular daqui, eu não vou morrer, porque eu sou adulta. O máximo que vai fazer é eu fraturar alguma coisa, ficar paraplégica, né? E Bernardo com certeza morre. E eu vou ter que carregar uma culpa da morte do meu filho, estando viva. Então essa aqui não rola. Isso em vários meios, várias maneiras. Em vários meios. Até... Passou uma semana planejando. Já tá não, eu já sabia que eu queria. Eu só passei uma semana tentando. Eu já sabia o que eu queria. Eu só passei uma semana tentando.
né? A ponto da avó dos meus filhos sentir isso pelo Espírito, né? E pedir a oração, no círculo de oração, ore por ela. Ore pela minha nora. Então todo mundo começou a orar e eu creio que foi naquele momento. Porque a Bíblia diz que a oração do justo surte efeito, né? Até que essa palavra ficou ruminando dentro de mim, aquele que está de pé, cuide para não cair. E eu mesmo muito abalada, né, com essa guerra dentro da minha mente, de que nada ia dar certo, de que nada ia fluir, eu fazia, eu não posso cair, porque o meu medo era a queda, porque se eu caísse, se a Bíblia manda a gente ter esse cuidado, então existe algo aí para acontecer. Então o meu medo era eu chegar num estágio pior do que eu estava. E eu descia as escadas para ir trabalhar e uma voz gritava no meu ouvido: vai, doida, retardada. Tu anda depressiva. Tu vai ter depressão pós-parto depois que esse menino nascer. Vai nem conseguir cuidar do teu filho. E várias risadas, várias risadas, várias risadas. E eu começava a engolir o choro, porque eu sabia que eu tava descendo para ir pra rua. As pessoas iam perguntar: Luiz, tu tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Porque a mulher grávida, ela já chama a atenção em si, né? E tudo aquilo foi acontecendo, até que um dia eu disse assim pra mim: não, foi até hoje, né? Toda a situação que você passa, seja ela depressão, seja ela algum problema, vai ter um ponto final quando você decidir colocar um ponto final. Psicólogo ajuda, sair de casa ajuda, se arrumar ajuda, para algumas pessoas, não para todas. Não é general, não é uma coisa geral. Exatamente. Tem Cada pessoas, pessoa reage de uma forma. exatamente. Tem pessoas que conseguem ser acompanhadas por uma psicóloga e se dá super bem. Tem outras que passam anos sendo acompanhadas. Fazendo terapia. Tem outras pessoas que só basta apenas mudar de lugar. Eu não posso mais ficar aqui porque esse lugar me traz memórias. É um gatilho, né? Exatamente. E comigo foi uma decisão, né? Então eu decidi, não, foi até hoje. E eu peguei e disse: tal data, a partir desse dia, 17 de agosto de 2021. Nessa data eu disse: foi até hoje. De lá pra cá eu voltei a sorrir. Ou melhor, de lá pra cá eu comecei a sorrir. Mas nessa data, 17 de agosto de 2021, você já tinha tido o Bernardo? Já tinha tido o Bernardo. O Bernardo tava com meses. O Bernardo tava com... acho que com 5 meses. O Bernardo nasceu em março, já tava com 5 meses. Nessa época do parto, foi tudo bem? Foi um momento muito difícil, né? Porque no meu primeiro parto eu tive acompanhamento paterno, tava lá comigo, não precisei ficar com ninguém, né? Então, assim, foi no mesmo hospital. Por incrível que pareça, eu peguei a mesma equipe, a ponto deles se lembrarem de mim. Isso tudo é um gatilho, né? Traz lembranças. Exatamente. Então, assim, pra mim o parto foi horrível, de lembranças, mas foi um parto maravilhoso. Saudável, rápido. Né? Bernardo não teve nada, nasceu calado, depois começou a chorar. Foi tudo maravilhoso. Então, desde o dia que eu decidi me levantar, eu comecei a me conhecer. Porque normalmente a mulher casada, ela é tão dedicada a ponto de se esquecer de si. Sim. Né? E saber, o que é que você quer comer? Então eu também quero comer isso. Meu filho, você tá afim de comer o que hoje? Você fazer aquilo que ele quer. A renúncia faz parte, né, do casamento. E é importante. É importante. Mas às vezes mas não pode substituir aquilo que você gosta. Não pode Exatamente. Vai existir um momento que você vai dizer assim: hoje eu tava afim de comer isso, filho, e olha o que eu fiz. Isso. Né? Então, assim, eu comecei a me conhecer. Qual a cor que eu gosto? O que é que eu gosto de comer? Qual o lugar que eu mais gosto de ir? Né? Não ficar naquela dependência: vamos sair hoje, tá, mas vai sair pra onde? Não, hoje eu sei pra onde eu quero ir. Hoje eu sei o que eu quero fazer. Hoje eu sei o que eu gosto. Hoje eu sei qual é minha cor preferida. Hoje eu sei aonde é que meu sapato tá apertando, o que fazer, aonde fazer, o que tirar, o que botar. Então, assim, quando eu decidi, aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ter coragem de mudar de visual, que para muitas mulheres isso é uma besteira, mas para mim na época não era. O medo de tentar era algo que me parava. Sim. Né? Mas se ficar feio, o si sempre era uma porta com a fechadura quebrada. O novo assusta, né? O novo, ele não só me assustava, como ele me impedia. O novo assustar, isso é bom.
Por quê? Porque se o novo não te assustar, você nunca vai ter uma alegria de dizer assim, nossa, eu consegui comprar isso. É uma realização. Exatamente. O novo assusta, é importante, faz parte, mas o que o novo não pode é te parar. Sim. O que o novo não pode é nos paralisar a ponto da gente não querer tentar dar um passo maior ou simplesmente dar um passo pequeno. Então, nessa data, você entendeu que existia a vida de Luiz não dependia de circunstância, não dependia de problema, não dependia de pessoas. Isso. Que você poderia ter uma vida independente Exatamente. Não só como eu podia, como eu tinha, mas eu precisava de uma força vinda de mim mesma. Posicionamento Um maior. posicionamento. É me olhar no espelho e saber assim, uau, eu sou a mulher. E eu posso ser feliz. E eu posso ser feliz. Então, eu dei entrada no divórcio, eu comecei a saber o que eu realmente queria. Eu já tinha orado, eu já tinha feito tudo o que eu podia. E agora chegou a minha vez de fazer por mim aquilo que eu podia fazer e que mais ninguém podia fazer. Porque numa depressão, a ajuda de outras pessoas às vezes vai atrapalhar. Porque as pessoas elas vão começar a se cansar do seu jeito. Tão chorosa, tá o tempo todo tão triste, tá o tempo todo cheio de problema. Nunca nada tá bem, eu compro isso, não te faz bem. Eu compro aquilo, não te faz bem. Eu quero te levar pra tal lugar, tu não tá afim de sair. Entendi. Você acha que o autoconhecimento, você tá falando aí de amor próprio, o autoconhecimento, a identidade, descobrir quem você é, ajuda a você sentir amor próprio? Não ajudar você a sentir amor próprio, mas faz com que você... Como é que eu posso te dizer isso? Faz com que você ande em amor próprio. Porque às vezes a gente diz assim, mas eu me amo, né? Eu gosto de mim. Se eu não gostasse de mim, eu não faria isso por mim. Eu não faria... Começava a dar exemplo, né? Mas faz você exercitar o amor próprio. Andar mesmo. Andar. Não necessariamente sentir, né? Sentir. Até porque amor não é um sentimento, é uma decisão. Isso, exatamente. Né? Porque dizer que ama é muito fácil. Mas o autoconhecimento e a identidade faz você se posicionar nesse amor. Se posicionar nesse amor. Né? E você começa a enxergar ao teu redor aquilo que só depende de você. Opa, essa parte aqui dos meus filhos só depende de mim. Mas a outra parte dos meus filhos não depende só de mim. Eu posso perfeitamente ter a ajuda de alguém e continuar sendo mãe. Sim, sem culpa. Sem culpa. Eu posso perfeitamente dar uma volta com as minhas amigas e ser feliz por 2 horas no dia, no final de semana. Vão ficar bem em casa. E os meus filhos vão ficar bem. Eu posso perfeitamente tirar uma tarde inteira com os meus filhos e ainda assim curtir o momento com eles. Não somente deixar o momento com... não, eu vou fazer um lanche da tarde para os meus filhos. Não, eu vou fazer um lanche da tarde com os meus filhos. Tem uma diferença bem grande. Tem uma diferença. Então, quando eu passei por tudo isso, que eu comecei a jogar na cara de Deus, assim, né? De uma forma bem grosseira falando, tudo aquilo que eu passei como se Deus fosse culpado. Foi como se ele tivesse descido na terra, ter feito tudo aquilo comigo. E não é bem assim. Eu comecei a ver Deus de uma forma diferente. Eu comecei a ver a possibilidade que eu tinha de praticar aquilo que a palavra dizia, né? E olhando pra mim, porque eu não queria que as pessoas olhassem pra mim com pena, mas na verdade eu mesma tinha pena de mim. No fundo era isso que acontecia. Poxa, isso acontecendo comigo, eu mereço isso. Por que eu tô vendo isso acontecendo comigo? Porque assim, não, opa, acabou, por quê? Bora, Luiz, como é que você pode fazer isso? Eu trabalhei em um local por 10 anos e eu não conhecia ninguém. Quando eu decidi a viver de uma forma diferente, eu simplesmente comecei a conhecer as pessoas. Fazer amizade. Em 2 anos eu conheci todo mundo do local onde eu trabalhava. Não era somente o conhecimento técnico do que eu precisava fazer, mas era o conhecimento de uma amizade. E eu comecei a ajudar outras mulheres a fazer amizades onde eu podia conversar, onde eu podia ser um momento um ouvido, onde eu podia tirar da minha experiência, não o exemplo, mas a força para dar a outra mulher. Porque às vezes a gente fica somente com o exemplo ruim do que aconteceu. Não, ei, isso está acontecendo, mas eu te dizer, passa. Tudo passa. E aí, Você que decide se vai demorar ou se vai ser rápido. assim como você falou, né? É muito delicioso a gente, quando tá passando por um momento de sofrimento, seja em qualquer área da vida, a gente culpar Deus.
né? A gente achar que, por que você me botou no mundo se foi para sofrer? Né? Quando na verdade eu não tenho culpa disso. Não tem. E muita gente fala isso. Muitas mulheres falam isso. Puxa, eu acho que eu só nasci pra isso, né? E aí eu disse, não, a partir de hoje eu vou começar a sorrir. E mesmo sem vontade, eu não faltava em meus compromissos. Não tinha vontade nenhuma de ir. Mas fazia, eu vou. Toda vez que existia, que a batalha na minha mente dizia, você não vai, você não consegue, você não pode, eu fazia, eu vou. Eu ia sem vontade. E ficava num lugar só de corpo presente. Mas eu não me permitia não ir. Então, um ambiente, ele não pode determinar quem você é ou o que você vai se tornar. Mas você se posicionando, você vai saber se aquele ambiente ele vai fazer parte de você ou não. Porque muitas vezes a gente frequenta lugares ruins que a gente não consegue se contaminar. Outras vezes a gente consegue frequentar lugares tão bons onde a gente não consegue pegar daquela influência. Não usufrui, né? Não usufrui. Então, o ambiente não vai determinar isso em você, mas você pode determinar o que você vai ser naquele ambiente. Sim. Né? Então, assim, eu comecei a me levantar, eu comecei a sorrir, não voltei, eu comecei a sorrir e coisas começaram a acontecer, né? Eu passei a fazer novas amizades, eu passei a me vestir diferente, eu passei a brincar, não de uma forma de tão brincadeira, né? Mas ser um pouquinho mais maleável, né? Porque eu sempre era muito séria, né? E assim, eu louvo a Deus por tudo que eu passei. Ah, Luiz, você queria voltar no passado para não ter passado por isso? Não. Eu nem quero voltar no meu passado para passar pelas coisas boas e muito menos pelas ruins. Mas eu aprendi a tirar o fruto bom de todas as situações. Muito bom. Agora me diz uma coisa, Luiz. Você disse que passou por um período de depressão ao ponto de desejar tirar a sua vida, dos seus filhos, acabar com aquela dor, acabar com aquele problema, mas que em um determinado momento você ouviu a voz de Deus dizendo que a sua vida não se resumia àquilo. Eu queria saber, você precisou fazer algum tipo de ajuda, precisou de alguma ajuda médica, tomar medicamentos, ou foi só mesmo a parte religiosa que te ajudou a superar esse momento de crise? A resposta é: eu não precisei de ninguém. Eu precisei apenas de Deus. Mas dentro de mim existia a necessidade dessas ajudas, né? Tanto em medicamento para poder ficar mais calma, porque eu chorava muito, Pra poder dormir, né? Tanto para poder desabafar com alguém. mas não teve, não fez uso de medicação. Não tive. E também eu não tinha coragem de conversar com ninguém sobre o que eu tava passando. Por mais que as pessoas soubessem, mas eu nunca tive coragem de dizer assim, hoje eu tô mal, porque fulano tá fazendo isso. Isso, na verdade, é a parte mais, como é que a gente pode classificar? Perigosa da depressão. Porque você não tem coragem, você fica introspectiva, você não tem coragem de se abrir com as pessoas. E às vezes você fica até com aquele pensamento, é só hoje, vai passar, amanhã melhora. E de repente aquele pensamento só vai piorando, vem uma opressão muito grande. E quando você vê fulana que estava tão bem, como que aconteceu isso com ela? Na verdade, fulana não estava bem, fulana estava disfarçando. Isso mesmo. Justamente por essa falta de coragem de abrir, né, os seus sentimentos com as pessoas. Não faz isso, mulher. Se você está passando por algum tipo de angústia, algum tipo de depressão mesmo, se você não está no seu normal, procura uma pessoa para conversar. É importante. Isso. Se você não tem uma amiga, procura uma terapeuta, né? uma profissional, mas não fica com essa angústia, esse sentimento só para você. Isso não vai te fazer bem. E você também que deve estar questionando aí, mas eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho dinheiro para pagar uma psicóloga. Queridas, procura uma igreja. Lá você vai ter tudo isso. Mesmo. Se na igreja que você procurar tiver uma boa estrutura e eles verem que só o aconselhamento religioso não vai suprir a tua necessidade, eles vão sim te indicar para um bom profissional sem custo, né? Não justifica você estar passando por isso sozinha, não faz isso. Cuide da sua mente, proteja a sua mente, proteja as suas emoções, proteja a sua vida. Não é isso, Luiz? Isso mesmo. E sem falar que aquilo que você não bota pra fora, fica dentro. E aquilo que não é bom que fica dentro, causa um grande estrago.
Você falou aí também que decidiu se arrumar mais, decidiu fazer tomar uma nova roupagem, ressignificar, né? Dar um novo sentido à sua vida. Uma pessoa que era mais séria, passei a sorrir, passei a brincar. Você decidiu fazer essas coisas. Isso é muito importante, essa questão de ambientes, né? O ambiente que você frequenta, o ambiente que você se submete, vai determinar os resultados que você vai ter. Mesmo. Então é muito importante, de repente, você sair daquele ambiente de pessoas coléricas, se for as pessoas que estejam abusando de alguma forma do seu emocional, ou sair, de repente, daquele trabalho que está sofrendo algum tipo, né, de aliciamento. Não sei o que está se passando, mas o que você está vivendo hoje, é muito interessante você tomar a decisão de sair daquela fase. Não é isso, Luiz? Isso mesmo. E a forma como você vai se comportar no teu momento de aflição é resultado daquilo que você era antes de estar aflita. É como se você voltasse à origem. Exato. Não ao passado, e sim à origem. Eu não era assim antes. É isso que você tá falando? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que tipo, quando a gente tá bem, o que a gente faz quando a gente tá bem? Ah, quando eu tô bem, Luiz, eu vou ler, eu vou correr, eu vou fazer alguma coisa do tipo. Quando eu tô bem, eu consigo conversar. Então, quando chega o momento de aflição, você pode até querer ficar um pouquinho quieta. Mas aquilo que você fazia antes vai gritar dentro de você para você fazer. Entendi. É importante uma constância. Não para de fazer o que você já vinha fazendo. Exatamente. Porque a partir do momento que você... Ah, eu tô bem, então eu gosto de ficar quieta. Eu gosto de ficar na minha. Ah, fulano, vamos... Oi, amiga, vamos sair para um lugar. Vamos tomar um chá. Vamos dar uma volta na praia, fazer uma caminhada. Ah, hoje eu não vou não. Trabalhei o dia todo. Aquilo que você decide fazer por você... Naquele momento que só você pode fazer, no dia da angústia, vai ser essa força que você vai ter. Sim. Por quê? Porque se você já está acostumada, nunca procuro ninguém, estou sempre sozinha. O primeiro pensamento que vem na mente é, quando eu estava bem, eu não procurei, agora o que é que ela vai pensar de mim? Pode ser, a gente fica muito se julgando, Porque né? a mulher, ela pensa no futuro. Tudo que ela vai fazer, ela começa a pensar, mas fulano vai pensar, vai achar assim, vai achar assado. Quando a gente, mulher, tá com uma ideia enorme, a gente quer falar com uma pessoa que vai apoiar a nossa ideia. Não aquela pessoa que vai dizer, não vai dar certo, não. Geralmente a gente procura pessoas que você sabe que tem uma visão parecida com a sua. Exatamente. Então, como eu sou evangélica, então a minha vida espiritual antes da aflição fez muito efeito no momento de aflição. Fez a diferença. Fez a diferença. Né? Por quê? Porque quando eu tava querendo me matar, ainda assim ruminava a palavra dentro de mim. Por quê? Porque era aquilo que eu ouvia, era aquilo que eu fazia, era aquilo que eu praticava. Então, no momento de aflição, quem você é de fato vai gritar dentro de você. É como um carregamento de bateria, né? Você carrega e tira da tomada. E quando você mais precisa, você sabe que tem um estoquezinho ali, porque já estava carregado. Isso mesmo. É bem interessante você ter realmente uma vida socializada, de pessoas, de amigos, mas também, queridas, deixa eu te dizer, quem preenche o coração do homem, quando eu falo homem, Sim. é de maneira genérica, homem e mulher, é Deus. Isso Não mesmo. tem como você passar por uma situação como a de Luíse, por exemplo, sem ter o amor do pai, né? A paternidade conta muito nessas horas. Você se sente abandonada por todo mundo, mas se sente acolhida pelo pai quando Isso você mesmo. conhece de perto quem é o seu pai. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com Exatamente isso que aconteceu comigo, né? E assim, e toda vez quando eu pensava em alguma coisa me matar, ou eu recebia uma ligação, ou alguém vinha na minha casa, era incrível, que nada dava certo. Porque o Senhor, Ele cuida da gente dos mínimos detalhes, mas a gente costuma focar no momento ruim, sabe? E esquece dos detalhes. Esquece de coisas tão pequenas que fazem tanta diferença. É como um batente. Um batente que é a mesma cor da parte mais baixa, se não tiver com aquela simples fitinha amarela, você vai passar direto, você vai tropeçar ou você vai cair. Tem que ter uma sinalização. Tem que ter uma sinalização. Os detalhes, eles importam. E quando a gente tá atenta aos detalhes de Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Sabe? Foi fácil? Não, não foi fácil. Falando é muito fácil.
Mas viver não foi fácil, não foi algo que nasceu, que, hoje eu passei por um momento ruim e amanhã eu já estava bem. Não, foi um período horrível. Aonde só nascia, só dava notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Luiz, tu sabia que fulano fez isso e isso contigo? Tu sabia que ciclano já falou isso pra mim, quando tava contigo? Tu soube que aconteceu... Tudo colaborando pra entristecer mais. Tudo colaborando, cavando mais ainda um buraco, né? Fazer assim, ó. Tu nunca teve valor nenhum. Difícil. Né? Mas aquilo dali apenas me ensinou que tudo, exatamente tudo que eu precisava era apenas reconhecer que Deus, ele é o único e suficiente para mim, para minha vida. Mas a Bíblia diz que é bom que seja dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E isso não está relacionado a um relacionamento conjugal, mas está relacionado a relacionamentos. De maneira geral. Exatamente. Convivência, de maneira aonde geral. a gente não vai conseguir viver sem Deus, porque Deus, ele usa aqui pessoas. Sim. Então, se você não está perto de pessoas, Deus nem sempre vai ter como te ajudar, porque vai ter instrução que vai vir no teu íntimo com Deus em oração, mas vai ter provisão e vai ter a ajuda de Deus que vai vir através de pessoas. Isso que é tão bom, essa interdependência, né? Exatamente. As pessoas dizem assim, não, eu sou independente, eu tenho meu emprego, eu tenho meu trabalho, não preciso de ninguém. Não é bem assim. Não é. Deus não nos criou para ser independente. Deus nos criou para ser libertos, sermos livres, mas interdependentes. É necessário esse relacionamento com pessoas. Na verdade, essa palavra independente é uma palavra que está fora do comum. Fora do natural. Do comum não, do natural. Por quê? Porque, eu tenho meu trabalho, tá. Mas para tu ter teu trabalho, tem que existir um dono. Ou você é a dona e precisa de funcionários. Sim, sempre então, tem sempre essa troca, né? Exatamente. Então, quando nós reconhecemos que eu preciso de Paulinha, então, a minha vida aí tá, não tô bem. Opa, Paulinha, tô precisando de tu. Sim. Né? Quando a gente entende que não é só o meu filho que precisa de mim, porque os meus filhos, eles foram a minha maior motivação. Quando eu me levantei, eu olhava para ele e fazia, não, eu posso fazer. Quando eu olhava para meus filhos, eu dizia, não, eu consigo. E a maioria das mulheres, elas vivem em prol dos filhos. É difícil não ser assim, né? Quando você tem filhos. Quando se tem filhos. Mas a gente precisa entender que os nossos filhos vão crescer. E vão ter as vidas próprias. E detalhe, filho nenhum ama os pais como os pais amam os filhos. São amores diferentes. Os pais sempre vão amar mais os filhos do que os filhos o próprio faz. Por quê? Porque, de uma certa forma, nós buscamos ter eles. Seja planejado ou não planejado. É verdade. Mas eles não pediram para nascer. Eles vão nos amar por honra e respeito. Por reconhecer todo o esforço e sacrifício que nós fazemos por ele. Mas não existe esse amor, essa reciprocidade tão verdadeira de amor. Existe uma reciprocidade de reconhecimento. Eles amam por reconhecimento. A gente ama incondicionalmente. Exatamente. É desse jeito. Mulheres, vocês que têm filhos, não anulem as suas vidas por filhos. Cada coisa no seu lugar. Tem que ter um equilíbrio. Você pode ser mulher e você pode ser mãe. Isso né? mesmo. Assim, Luiz, deixa eu perguntar uma coisa, né? Você teve que ressignificar, dar um novo sentido à vida, encontrar uma nova forma de viver. Você buscou isso no seu trabalho, você buscou isso na sua vida espiritual, porque já tinha antes, só resgatou, mas também na vida amorosa, né? Isso. Se decidiu se abrir para um novo amor e começou a enxergar que você podia. Isso, na verdade, desde o dia, né, que eu decidi, foi até hoje, eu decidi me dar a oportunidade de ser feliz de novo. Né? Ou ser feliz, não sei, né? Porque assim, eu aprendi que em um casamento você não casa para ser feliz, mas para fazer outra pessoa feliz. Isso. Né? Então assim, eu me abri de uma forma, a minha oração para o Senhor era: ninguém vai ter a mulher que o pai de meus filhos tinha, mas também nenhum homem vai sofrer aquilo que não fez comigo. Sim. Quando a gente consegue colocar isso como dois pesos em balanças diferentes, a gente consegue entender que o novo de fato tem que ser novo. Sim. Né? Então assim, hoje eu sou uma nova mulher em todas as áreas.
Hoje, às vezes, ontem eu tava me reavaliando e eu tava dizendo, meu Deus, como é diferente quando você tem a maturidade. Sim. Né? O que é a maturidade? É aquilo que você não precisa mais daquela ajuda para poder ser quem você é. Ou para avançar em alguma coisa. Ou para avançar em alguma coisa. Não, já estou madura o E suficiente. que também não está atrelada à idade. A idade, exatamente. Uma planta, ela precisa de ajuda para ser plantada. Uma semente tem que ser plantada por alguém. Dependência. Ela tem que ser cuidada, regada, tratada. Aí vai chegar um momento que ela não precisa mais da tua ajuda para se alimentar. E nem para dar os frutos. E nem para dar os frutos. Então, quando a gente consegue fazer essa diferença em nossa vida, a gente vai começar a dar fruto, né? Não somente para as pessoas que estão do nosso lado, mas para a gente também. E quer ver a melhor coisa? Sabe quando é que a gente começa a perceber que a gente está dando fruto? Quando a gente faz assim, uau, eu não faria isso. Sim. Eu fiz isso, eu tive essa atitude, eu não fiz tal coisa. Não, essa não sou eu. Sim. Aí é que tá, essa é que é você. Essa é a mulher que você é. Você não precisa se expor tanto. Você não precisa se gastar tanto por algo que não precisa de você. Você não precisa se doar tanto para aquilo que não precisa de tanta doação. Porque assim como uma planta, chega um momento, ela não precisa mais da tua ajuda para poder receber o alimento nutritivo, para ela poder dar frutos. Assim vai ser você. Você não precisa de pessoas para poder dar alguns frutos e pessoas, em algum momento, não vai precisar da tua ajuda. Sim. Mas você sempre vai precisar de você. Eu sempre vou precisar de mim. Eu não estou escanteando Deus. Eu apenas estou reconhecendo que Deus fez uma mulher completa. Você está reconhecendo o poder dele que opera em você. Exatamente. Deus fez uma mulher completa a ponto de eu reconhecer que as instruções dele me faz andar naquilo que ele me fez para ser. Porque quando a gente tem esse reconhecimento de quem é Deus, eu não vou escantear Deus dizendo assim, ah, eu fiz, eu sou e eu posso. Não. É quem eu sou em Cristo, é quem eu posso em Cristo. É naquilo que Cristo me tornou. Então ali você vai conseguir. Sim. E você vai começar a se reconhecer. Uau, de fato, eu sou uma mulher incrível. Tem um versículo que diz assim, Efésios 3:20, ora a Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Então, o poder de Deus operando em nós faz com que a gente consiga andar com as nossas próprias pernas. Exatamente. Sem estar nessa dependência das pessoas e, abre aspas, né, a dependência saudável, que é aquela dependência de vitimismo, de que eu só consigo se alguém me ajudar, é dessa dependência que a gente está falando. Mas aí então você decidiu abrir seu coração para um novo amor, tá de nova vida, nova história, decidiu reescrever uma história de amor. Isso mesmo. Né? E o que eu acho mais incrível, né, em Arthur é que Arthur, ele topou tudo, né? Arthur não tem filho, Arthur não foi casado, já teve relacionamentos, né? Mas eu sempre colocava uma pedra, né, para parar ele, e ele sempre pulava, insistia, pulava os obstáculos. Mas ele não só insistia, ele pulava o obstáculo que eu lançava e trazia uma solução. Arthur, mas não dá certo, a gente tem uma amizade muito boa, eu não quero estragar nossa amizade porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E ele, Luiz, isso não é o problema, a gente junto consegue, nós dois juntos somos mais fortes. Que coisa linda, né? Projeto de Deus. E tudo assim, e o mais interessante, que eu acho o mais incrível de tudo nesse relacionamento que eu tô vivendo, é que Deus, ele é muito mais presente do que a gente. Que bom. Ah, filho, eu tava pensando nisso, e aí, o que tu acha? Já orou? Veio de Deus? Oh, que coisa linda. Vocês partilham da mesma visão, né? Da mesma visão. E a gente deseja as mesmas coisas. Isso é importante, né? O jugo tem que ser igual. O jugo desigual vai trazer rupturas, né? E assim, e a coisa mais incrível que eu acho em Arthur é que a gente se atraiu pela palavra. Eu não lembro de Arthur ter dado uma cantada em mim. Não, a gente foi se encantando através da vida espiritual um do outro. Que lindo. Né? E assim, fisicamente falando, a gente já conversou sobre isso. A gente não se atrairia um pelo outro fisicamente. Mas
sabe aquela pirâmide que sempre é pregado no culto de casais? Deus nos trouxe para perto. Deus nos uniu, né? Então, assim, o que eu tô vivendo hoje era coisas que eu poderia ter vivido um dia de uma forma mais simples. Mas hoje é tudo tão natural, tudo tá fluindo com a gente de uma forma tão natural, tão leve, tudo. Olha, o que tá acontecendo? Não, vamos pensar de uma forma diferente. Hoje eu não tô legal, eu levanto você. Hoje eu não tô legal, ele me levanta. Que bom. Se você fosse fazer uma retrospectiva, né, naquele tempo que você estava sofrendo por causa de um divórcio, se você soubesse que anos depois você estaria tão bem, você não teria sofrido o que sofreu. Exatamente. Passado pelo que passou. Exatamente. A gente precisa, às vezes, confiar que o nosso futuro está na mão de Deus. Isso mesmo. E que o futuro dele é de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. Luiz já está concluindo, o tempo passa que a gente nem sente. Então, eu queria só te perguntar, Luiz, e hoje, como é que você se definiria? Como eu me definiria? Uau! Hoje eu tenho tantas palavras para me definir, né? Mas de uma forma bem resumida, eu poderia dizer que eu sou uma mulher plena e linda, né? Uma mulher corajosa, uma mulher forte, uma mulher que hoje topa a viver o novo. Porque Deus sempre tem algo novo para nos dar. E se a gente não tiver disposto a viver o novo, a gente nunca vai viver a vontade de Deus. Então, assim, quando tudo isso aconteceu, eu comecei a pensar, nossa, quem eu era e quem eu sou hoje? Então, hoje eu me defino como uma mulher feliz, realizada, apesar de não ter tudo o que eu sonho. Mas hoje eu me considero mas hoje eu me considero uma mulher realizada, uma mulher feliz, uma mulher determinada e principalmente uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que sabe aonde quer chegar e principalmente, mais uma vez, para onde eu não quero voltar. Sim, isso é muito importante. Que coisa linda. Então, assim, essa sou eu, né? Uma mulher que foi forjada num fogo e que nasceu para brilhar. Hoje eu posso dizer isso com muita ousadia, sem medo de errar, reconhecendo tudo aquilo que Deus, ele preparou para eu viver. Às vezes a gente se coloca numa posição tão assim, poxa, nasci para sofrer, tão isso, tão aquilo, e esquece que existe um processo. Todo propósito, ele tem um destino. Mas não existe poder para te teletransportar para esse destino. Existe um caminho que te leva ao destino. E nesse caminho, ele vai te moldar a você caber perfeitamente no teu propósito. Tudo parece ser tão simples. Ah, mas você não vai porque você não quer. Ah, você não é assim porque... Tantas coisas, tantos questionamentos. As pessoas... A gente, mulher, tem que entender uma coisa. Em todo lugar, em tudo que a gente fizer, seja de bom, seja de ruim, pessoas vão criticar. Sim. A mulher teve um filho atrás do outro. Que doida, a mulher demorou a ter um filho. Deus me livre como eu demoraria a ter um filho. A mulher agora tá loura. Menina, tu ficasse tão estranha de loura, ficou mais velha. Agora ficou morena. Não, tu de loura ficava muito melhor. Então, assim, quem você é vai definir aonde você vai chegar. Sim. Né? Então, essa sou eu. Que coisa linda, né? Eu só tenho uma palavra para isso tudo. Uau! Como eu fui edificada. Amém. Eu quero dizer que eu tenho orgulho de ser sua amiga. Amém. E que quando Deus me mostrou você para fazer essas entrevistas, eu tinha certeza que você ia topar. Pela mulher ousada que eu sei que você é. E eu tenho certeza que muitas mulheres receberam da sua vida hoje. Eu sei que não é fácil falar do nosso particular. Verdade. Abrir essas coisas. Geralmente se fala como se quando se supera mesmo. Porque quando se está no processo, não consegue se falar. Não consegue. E eu sei que você superou. E eu sei que você está em outro nível. Isso mesmo. Sempre foi linda, né? Porque eu sempre dizia assim, é a morena mais linda que eu conheço. Continua sendo. Mas agora tá muito mais bonita. Amém. Luiz, muito obrigada. O que eu desejo pra você é sucesso. Amém. Você é mais que vencedora. Amém. E o que Deus tem pra você, minha amiga, você vai desfrutar. Aleluia. Amém. Muito obrigada, Amém. Deus te abençoe. Eita, Deus, foi muito bom. Amém. Meninas, muito obrigada pelo teu carinho. Compartilha esse vídeo.
curte e convida mais amigas para se inscrever no nosso canal do YouTube, Mulheres Habilidosas. E nós esperamos vocês para mais projetos. Nós ficamos por aqui com a série Ressignificar e eu espero que você tenha sido alcançada. Amém. Muito obrigada mesmo, em nome de Jesus, ó. Amo vocês. Tchau, tchau.